semana, tivemos uma semana, primeira semana do ano, uma semana bem agradável, cheia de atividades, né? Aproveitamos bem a semana, culto e atividades com os irmãos da igreja. Foi de bom proveito para quem pôde participar. E a gente se alegra, foi uma semana muito gostosa, mas tem o peso do cansaço no final da semana. Eu confesso que estou meio desgastado da semana aqui. Mas a gente começa a pregar e a gente esquece sobre as dificuldades. O sangue de ferro aqui supre, né? Mas é muito bom ter uma semana com os irmãos e encerrando um domingo, encerrando as atividades, começando mais uma semana, mas podendo encerrar assim, com um domingo na casa do Senhor, com os irmãos, ainda que faltando bastante irmãos, né, que faltam, que estão em viagem. E é um final de semana que para todo crente é diferente. Nós temos, como tivemos hoje de manhã, a celebração da ceia. É uma data muito importante para todo crente. Nós valorizamos, é uma data sempre muito especial para todo crente, porque é uma data que simboliza o que é de mais importante para todos nós. E quando a gente pensa em uma data especial, uma data comemorativa, ou quando a gente tem normalmente feriado por alguma coisa especial, é sempre legal a gente parar para pensar o porquê daquele evento, daquela celebração. E quando é por uma pessoa, né? Por exemplo, nós pegamos ali o feriado de Tiradentes. Às vezes a gente simplesmente faz o feriado. É o dia que eu vou ficar em casa e descansar. Mas é sempre de bom proveito quando a gente pega para analisar o feriado de Tiradentes. E a gente para pensar duas coisas. Quem era esse tal de Tiradentes? E o que ele falava? O que ele ensinava? Por que ele é importante? Qual a importância dessa pessoa? E então, essa noite, eu gostaria de fazer exatamente isso, com relação à nossa principal celebração, que é a ceia. Então, aí nós paramos para pensar, o que é a ceia? É a celebração, um evento acontecido, né, realizado por Cristo. E então, nós paramos para pensar, quem é Cristo? E o que Cristo ensinava, afinal de contas? Então, a gente vai meditar um pouquinho essa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Vai usar aqui basicamente só dois textos de versão. Essa daqui é o texto base que nós vamos usar, tá? É Lucas 4, versículo 31. Ele diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, né? Ali, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah,
Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir? A destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Fazer uma oração? Pastor. Amém. Então, que a base da nossa mensagem é dizer quem era Cristo. Mas dentro disso nós vamos falar, então, o que Cristo ensinava, já que faz parte de quem ele era. Ele pensa, né? Então nós começamos aqui o nosso texto, em Lucas 31, dizendo justamente que e desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava ao sábado. Então aqui nós vemos que Jesus foi de uma cidade para outra, ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum para ensinar. É algo que ele fazia em todos os lugares que nós vemos. Sabemos que Jesus vai passando pelos lugares e ele sempre ensinava. Então a primeira coisa que nós vemos que Cristo é, e aqui a gente vai fazer o conceito, né? Porque Cristo é e não era, já que é ainda vivo e é eternamente. Então me perdoe se às vezes eu era, tá? Às vezes fala no conceito que ele era enquanto aqui homem na terra, mas ele ainda é em si, certo? E ressuscitado. Mas aqui então a primeira característica que nós vemos no texto é que Cristo ensinava, ele era mestre, né? Ele ensinava sempre chegando na sinagoga, né? Aqui fala, no capítulo 33, fala que ele estava na sinagoga. E a gente vê que a sinagoga era um lugar onde as pessoas liam a Bíblia e era dada a oportunidade para as pessoas que tinham a capacidade de ler e podiam ali ler e falar. E Jesus fazia isso. A gente vê que ele aproveitava a oportunidade para estar ensinando ali da palavra de Deus. Ele é mestre. Isso é algo importante de todo crente compreender. Jesus Cristo é o nosso mestre. Ele nos ensina. Ele
ensina todas as coisas que nós precisamos saber. E a gente vai ver isso, porque quando a gente pensa em, afinal dos contos, né, aqui no texto ele não fala o que Cristo ensinava, né? Chegou na sinagoga e ensinava, e vê que as pessoas admiravam aquilo que ele ensinava. Mas não entra no detalhe exatamente do que ele ensinou aqui, que impressionou tanto aquelas pessoas, né? Mas quando nós vemos a expressão de que Deus, Cristo, ensinava, a gente lembra logo o Sermão do Monte. E aí é o lugar onde Cristo mostra ali, né, foi escrito mais em detalhes, algo que Cristo começou ali a ensinar, né? Um intensivão que Cristo fez ali com aquelas pessoas. Vamos em Mateus 5 para a gente analisar um pouquinho o que, afinal, Cristo ensinava às pessoas que estavam em volta dele naquele momento. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Então aqui Cristo vai começar a ensinar aquelas pessoas que estavam ali seguindo ele. E a primeira coisa que Cristo ensinava, que a gente vai pegar alguns pontos, né? Obviamente que Cristo ensinava muitas coisas, não dá para a gente abranger tudo aqui, né? Mas primeiramente a gente vê que Cristo trazia ensinamentos de consolação para aqueles homens. Nós vemos aqui no versículo 4, de 10 a 12. Versículo 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Em versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então nós vemos aqui, né, o que Cristo ensinava para aquelas pessoas. Primeiro, ele não fazia como algumas pessoas hoje fazem, ensinar que se ele fazer tudo correto, se ele seguir a religião fielmente, as coisas não acontecerão com ele. Muito pelo contrário. Aqui, Cristo deixa bem claro para aquelas pessoas que seguir os ensinamentos corretos, fazer o que é certo, vai trazer dificuldades para a vida deles. Não é fácil ser correto. Mas Deus, Cristo, aqui diretamente, ele consolava esses homens com o ensinamento correto. Olha, você vai padecer dificuldade, né? Você vai chorar, como fala, mas vocês serão consolados com a palavra. Vocês vão ser bem-aventurados por serem perseguidos pelo nome de Deus. Esse é um ensinamento que vai totalmente contra o ensinamento humano, né? Normalmente as pessoas humanas que querem ser seguidores, o que eles fazem? Olha, me segue e eu vou te proteger. E nada de mal vai acontecer contra você porque eu vou te guardar. Então, ensinamento humano. Porque traz conforto, traz segurança para essa pessoa. Deixa ela sem medo. Mas não era isso que Cristo ensinava para as pessoas. Ele ensinava que ele seria o conforto eterno. Ele garante uma recompensa pelas dificuldades que as pessoas passariam. Cristo ensinava como nós devemos viver. Do versículo 12 ao 16, aqui mesmo, Mateus 5, ele fala: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta,
senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, nós vemos aqui que Cristo ensinava também aquelas pessoas que estavam seguindo ele o como eles deveriam viver. Ele diz ali, como nós estudamos agora no restaurante que a gente citou, estava falando sobre a fé, e aqui Cristo estava ensinando justamente aqueles homens que a fé deles é acompanhada de obras. O sal não pode ser um si. O sal tem que dar o gosto, tem que ser sal. A luz tem que estar em algum lugar que ela ilumina. Então aqui Cristo estava ensinando o crente como ele deve viver. E um crente ele deve viver trabalhando para Deus, refletindo aquilo em que Cristo transformou ele. Se Cristo verdadeiramente transformou a nossa vida, e nós somos verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo, confiamos nele, a nossa salvação, o nosso dia a dia deve refletir isso. E era isso que Cristo ensinava e cobrava daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Eles vivessem de uma forma digna, de uma forma correta do nome cristão. E isso basicamente é o que vai dar ali o tom para todas as cartas que vêm depois, Paulo, todos, né, os livros que vêm depois dos evangelhos, nós vemos que é muito disso que se trata. E falando para os crentes refletirem Cristo. Então nós vemos que esse é um outro grande ensinamento. Mas além de trazer essas coisas, nós vemos que outra coisa que Cristo ensinava era o próprio Velho Testamento. Nós vemos aqui, versículo 17 ao 19, ele diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que, até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, nem sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Então aqui nós vemos que as coisas que Cristo ensinava na sinagoga, e que ensinava aqui para esse discípulo também, não era nada que vá contra o Velho Testamento. Nós podemos cair no erro de ignorar as coisas do Velho Testamento, mas elas nos ensinam a respeito de Deus, e da vontade de Deus, de como Deus trabalha, traz várias lições muito preciosas. E aqui a gente vê que justamente Cristo, ele veio cumprir elas e diz para os seus seguidores ali que não era para eles mudarem também. Nós não podemos mudar as coisas que a Bíblia ensina. Nós vemos muito por aí pessoas querendo inovar a palavra de Deus, querendo fazer coisas diferentes, né? Querendo atualizar os ensinamentos. E aqui a gente pode tratar às vezes como, não, mas aqui Jesus, né, na antiguidade, o Velho Testamento também é antigo, não tinha diferença ali para eles. Hoje nós vivemos em um tempo moderno.
Mas, na verdade, tinha muito tempo aqui entre o Velho Testamento ter sido escrito e o tempo em que Cristo estava vivendo. Certamente as coisas já tinham mudado bastante. Né? A gente começa a analisar historicamente os períodos, a gente vê uma grande mudança política, como o mundo estava naquele momento. Mas Cristo não mudou a palavra. E ele deixa o alerta para que a gente também não mude. Nós não podemos tentar modificar o ensinamento. Vamos voltar em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 32, diz assim: E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Nós vemos que Cristo, ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Diferente daquelas outras pessoas que falavam lá na sinagoga. Porque aquelas pessoas liam, tinham uma baixa interpretação, muitos deles repetiam ensinamentos que outros rabinos já haviam passado para eles. E assim seguia. Mas eles não viam uma pessoa falar como Cristo falava, com aquela autoridade. E aí nós vamos ver em João, capítulo 1, quem era Cristo para ter essa autoridade de falar o que ele falava. Por que, afinal, Cristo tinha tanta autoridade assim e chocava aquelas pessoas por falar daquela forma? É muito simples. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Por que Cristo tinha tanta autoridade para falar da palavra? E ele falava como se conhecesse tão bem? É simples, porque ele estava lá quando aquelas coisas aconteceram. Cristo é o Verbo, ele estava com o Pai quando todas as coisas foram feitas. É fácil a gente falar e relatar alguma coisa quando nós mesmos. Então, peraí, eu sei do que eu estou falando, eu que fiz isso. E era justamente isso que Cristo estava fazendo agora. Ele tinha autoridade para falar. Ele dizia, ó, quando aconteceu isso, foi assim. Não era porque alguém disse, porque alguém interpretou, porque... Não, era isso. Simplesmente assim. E outra coisa que nós vemos aqui, outras coisas, né? Quem era Cristo? Essa pessoa que nós celebramos o feito dela na nossa ceia. Primeiro, que ele existe desde o princípio. Ele é eterno passado. É extremamente difícil de nós compreendermos, mas é um fato. Está escrito aqui que o Verbo era desde o princípio, e é bem claro que esse Verbo era Cristo, porque diz depois que o Verbo se fez carne e habitou. Segundo o ensinamento, o Verbo se fez carne, diferente do que algumas pessoas também dizem, que não, Cristo ali, ele não veio à Terra verdadeiramente, né? Ele veio em espírito. Não, Cristo veio em carne. E outro ensinamento é que o Verbo é o próprio Deus. Outro ensinamento que entender claramente e totalmente a Trindade, mas a verdade é que esse Cristo
falava aquelas coisas na sinagoga, que tinha o poder para tirar os demônios daquele homem, aquela pessoa que estava diante dele era o próprio Deus. Vamos voltar em Lucas 4, versículo 33. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio, imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Primeiro aqui só destacando, né? Jesus era também conhecido aqui como Jesus Nazareno, o que nos diz mais uma coisa: quem era Cristo. Nazaré era um lugar, sim, humilde, diferente do local em que ele estava agora, Cafarnaum. Cafarnaum era um local rota de viajantes, então era um lugar bem movimentado. Então, quando falavam aqui de Nazaré, normalmente, quando nós vemos, é uma referência de desprezo. Tem um lugar ali, incrível. Então, era um termo usado para menosprezar a Cristo. E nós vemos que Cristo foi menosprezado durante toda a sua vida aqui na Terra. Ainda que no versículo 34, nós vemos que Cristo é temido pelos demônios, o que é uma demonstração do poder que Cristo tinha. E aqueles demônios sabiam daquilo. Nós vemos ali a expressão que temos nós contigo, vieste a nos destruir. O demônio sabia que Cristo podia destruir ele, se assim ele fizesse. Isso é apenas uma demonstração do poder que Cristo tem. No versículo 34, ainda, diz que Cristo é o Santo de Deus. Ele é realmente separado, ele é diferente, ele é o Santo. E aí nós vemos como o demônio trata ele de uma forma absolutamente diferente. Para, teme, demonstra até uma submissão, de certa forma. Ele sabia que ele estaria sujeito ali ao que quisesse. Diferente, muitas vezes, de como um cristão vive. Muitas vezes nós ignoramos que Cristo é tão poderoso assim. Nós vivemos com os nossos medos, nossos pesares, e ignoramos o que Cristo diz para nós que ele pode fazer. O demônio aqui sabia tudo o que Cristo podia fazer. E nós, lendo a Bíblia, nós sabemos tudo o que Cristo pode fazer também. Nós vemos ali na passagem de Mateus que Cristo pode nos consolar. E ele vai nos consolar. Mas nós muitas vezes vivemos como que buscando consolação nas coisas da terra. Isso é uma forma de nós ignorarmos o poder de Deus, o poder de Cristo. Nós não podemos cometer esse erro. Isso não é do cristão fazer isso. Cristo é poderoso, como ele demonstra nos versículos seguintes. E Jesus, versículo 35, e Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam um com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem?
Deus aqui demonstra que realmente ele tinha o poder que o tal demônio temia tanto. E ele demonstrou isso a todas aquelas pessoas em volta dele. Eles reconheceram o tamanho do poder que Cristo tinha, sabe? Versículo 37 ainda nos diz que Cristo se tornou famoso naquela região, justamente por todas aquelas coisas que Cristo fazia. O que nos destaca mais uma coisa, que os feitos de Cristo eram reconhecidos pelas pessoas. Não foi uma pessoa que viu, não era uma pessoa que dizia que Cristo tinha poder. Ele era conhecido na região, em toda a comarca, como diz ali, pelas coisas que ele fazia. Todas as pessoas daquela região sabiam que Cristo era capaz. Não era uma lenda, como algumas pessoas também ensinam. Cristo era uma lenda. Cristo realmente é tudo isso que nós celebramos que ele é. O versículo 38 ainda nos diz: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, e, pondo, pondo as mãos, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Cristo, ele tinha e tem o poder de curar. Ele pode curar quem ele tem. Ele tem o poder para isso. E ele fazia isso aqui com várias pessoas. Mas, vamos continuar no nosso texto. Versículo 41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Como nós já vimos lá em João também, que afirmando que Cristo é Filho de Deus, Trindade. E ele repreendeu-os, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Mais uma coisa aqui, então, e o mais importante. Cristo, ele podia expulsar demônios. Cristo, ele podia consolar, e consolava. Ele podia curar as doenças que ele curava. Mas não era essa a missão de Cristo. Não é para isso que ele veio à Terra. Ele fazia isso simplesmente para demonstrar o poder dele e assim as pessoas terem a fé, acreditarem naquilo que ele dizia. Mas Cristo veio, como diz aqui, versículo 43, para pregar o evangelho do reino de Deus. Foi isso que Cristo veio fazer, trazer salvação para a terra. Em João, capítulo 1, novamente, João capítulo 1, agora no versículo 17 e 18, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai
esse o revelou. Então, quem Cristo é e o que ele ensinava? Cristo nos trouxe a graça. Cristo nos traz o favor imerecido. Nos traz algo que nós não merecemos. Cristo, essa pessoa que nós vimos, que é eterna, que é o próprio Pai, que estava desde a criação, que nos ensina, nos consola, que pode nos curar. Ele nos faz algo que nós não merecemos. Ele traz a verdade e ele nos traz a salvação pela graça. O Deus Pai nunca foi visto, mas nós podemos ver através de Jesus Cristo que nos foi enviado. Como diz no versículo 18, esse o revelou o Pai. Versículo 29, aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a maior definição de quem era e quem é Jesus Cristo. É o Cordeiro. O que é um cordeiro? Para eles era simples a referência de que é um cordeiro. O cordeiro eles usavam para fazer um sacrifício, para pagar seus pecados para Deus. De Deus, Cristo foi enviado diretamente de Deus e que tira o pecado do mundo. É isso que Jesus Cristo faz para nós. Ele é o único que pode nos livrar do nosso pecado e trazer a salvação. Lucas 6, para encerrar a meditação dessa noite. Capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as obedece e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Chamar de Senhor não é o suficiente. Nós voltamos à passagem, nós usamos como base lá no capítulo 4, o demônio chamou Jesus de Senhor. Ele reconheceu tudo que Jesus era. Reconheceu que Jesus era poderoso, reconheceu que ele era filho de Deus, que ele tinha poder para destruir ele, mas não foi o suficiente, porque o demônio ainda servia a outro Senhor. Ele ainda vivia para outro Senhor. Ele ainda vivia pecado. Cristo nos ensina a mudar a nossa vida. Ele traz transformação para a vida das pessoas. Não adianta nós dizermos que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo praticamente todo reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Está cheio de jogador de futebol falando do Senhor. Ele muda as atitudes dele. Ele tem transformação. Ele vive para Cristo. A vida dele reflete a Cristo. Essa pessoa não é
embora ela saiba simplesmente. Eu sei que praticar exercício traz boas coisas à saúde. Eu sei que deixar de beber refrigerante faz bem à saúde, né? Eu sei que comer várias coisas em excesso faz mal à saúde. Eu sei que o sedentarismo faz mal à saúde. Eu sei que eu devo escovar os dentes para não ter cárie. Eu sei de várias coisas. Mas eu simplesmente saber e falar dessas coisas para os outros, posso falar que, ó, Maria, tem que praticar atividade física, faz bem à saúde. Eu estou falando uma verdade. Assim como o demônio falava uma verdade. Mas ele não praticava. Ele não tinha uma transformação baseada em. Eu tenho que praticar essas coisas para ter saúde. Não basta eu falar. Eu tenho que praticar o ensinamento. Eu preciso ter uma fé verdadeira e uma entrega verdadeira da minha vida. Não, eu não sou um cristão. Eu sou simplesmente uma pessoa que sabe que Jesus Cristo é. Eu mereço. Eu sei quem ele é, mas eu não sou um seguidor dele. E nós possamos meditar mais, né? Poder aplicar na nossa vida. E, e hoje você também sabe, é tudo isso, mas né, você realmente passar a praticar essa coisa.